Pois é, gente, tem muito canal de hardware hoje enganando vocês e vocês têm que tomar cuidado para não acabar comprando coisa errada. Muitas lives o pessoal vem perguntando, olha, qual placa de vídeo mais interessante dessa faixa de preço? Placa de vídeo X ou Y? Qual o comparativo? Qual a diferença de desempenho delas? Ou a mesma coisa para processador também? Qual a diferença de desempenho desses processadores? Vale mais a pena pegar um mais caro ou mais barato? E aí o pessoal acaba também mandando link de alguns canais e já fala para eles de cara, gente, não confie em canal assim. Olha só um exemplo, esse aqui é o NJTech, já tem um vídeo meu falando sobre esse canal, acho que uns 2 anos atrás, se brincar, ou talvez 1 ano e meio, e é um canal que não é confiável, tá? Esse tipo de canal que só coloca para vocês as barras, sem mostrar ali o hardware, sem mostrar um comparativo, não é confiável. Pode ser até que eles peguem esses dados de locais confiáveis, mas a gente não sabe de onde esses dados vêm e tenho certeza disso. Essa pessoa não tem esse hardware em mãos para testar. Então você está confiando em alguém que coloca um dado que você não sabe de onde é que veio. Inclusive, já peguei esse canal aqui fazendo comparativo no Assassin's Creed Valhalla com a GTX 750 Ti e essa placa de vídeo nem abre o jogo. Então é um exemplo bem fácil e eu falar para o pessoal, se tem essas barras aqui e não tem nada, evita. A não ser, é claro, que seja o Hardware Unbox ou o Gamer Nexus, que é outro caso. Mas esses canais desconhecidos, aí você foge. Agora parece que o pessoal está melhorando a enganação, tá deixando um pouco mais confiável, digamos assim, só que também tem muito conteúdo que está colocando imagem de jogo, fingindo que tem aquelas peças ali, mas são resultados totalmente enganosos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Pois é, gente, o canal hoje que eu vim falar é o Mark PC. Esse canal não tem tanto inscrito assim, tem 16 mil, mas já é uma coisa a se considerar, até porque tem vídeo que dá muita visualização. E também aquele NJTech, quando eu fiz vídeo, tinha menos pessoas ali. Agora tá chegando o tamanho do meu canal com dados falsos, ou pelo menos que não são deles mesmo, e ele finge que é, né? Esse aqui agora, ele está colocando as imagens do jogo, então o pessoal acaba achando que é verdade. Mas olha só, esse novo comparativo que ele saiu aqui, vou usar esse como exemplo porque eu estou percebendo que esses canais, eles exploram novas peças, novos produtos, lançamentos para jogar o vídeo e chegar em mais pessoas. Então é por isso que estou fazendo esse aqui, porque o 14700 é um processador novo, mas vai servir para qualquer vídeo desse canal. Evita esse canal. Então, estamos aqui no Deus da Guerra. E eu já peço para vocês comentarem agora, o que vocês acham que tem de errado aqui, tá? Quantos erros vocês conseguem pegar só nessa informação que ele está passando aqui? Tá um pouco ruim de enxergar, mas eu vou até mostrar para vocês. Tá dizendo que tem uma 3090 Ti, legal. Tá dizendo que está em 4K no máximo, legal. Tá dizendo que aqui de lado é um 14700K e tá dizendo que aqui de um lado é o Ryzen 7 7700X. Aqui ele tá falando que o FPS atual tá 111 e aqui tá 90. Pois é, deixe nos comentários aí o que vocês acham que tem de errado nessas informações, só aqui. Eu posso pegar até outro jogo também, se você quiser, posso pegar, por exemplo, o Red Dead Redemption, que ele também colocou aqui, ó. Red Dead Redemption, né, o 3090, 4K no máximo, um fazendo ali 108 FPS, o outro 83. E tô vendo aqui sempre o 14700 na frente, né. Tem certos jogos que testou aqui, né, tem um Cyberpunk também. Aqui nesse caso nós temos 3090 Ti, 4K no máximo, uma fazendo 76, outra fazendo 55. E testou, em tese, testou o Deus da Guerra, o Cyberpunk, o Assassin's Creed Valhalla, ele testou o Watch Dogs Legion e o Horizon Zero Dawn, né? E aí, o que vocês estão achando? Primeira coisa, primeiro erro que eu posso falar para vocês. Cara, a gente tá falando de uma 3090 Ti, que é uma placa forte, mas não é a placa mais forte do mercado atual, é a 4090, todo mundo sabe disso. E ele tá falando aqui que está em 4K, no máximo. E aqui já é um erro, tá? Porque assim, sabendo do desempenho desses processadores, mesmo se você nem viu, mas sabendo do desempenho, você já abre a dúvida ali. Cara, como é que é possível que uma placa dessa, que nem é a placa mais top do mercado, em 4K no máximo, entre dois processadores com desempenho até parecido, tá tendo uma diferença ali de 30 FPS. Essa diferença é de 34% em 4K
no máximo. Cara, se o pessoal vê muito conteúdo de teste, já percebe que tem uma coisa estranha, que processadores de alto nível, quando você está falando de 4K, geralmente eles têm um desempenho muito semelhante, né? Então era para ter um desempenho bem mais semelhante aqui. Era para ter um empate técnico, na verdade, afinal a placa de vídeo seria o limitante. Aqui está mostrando a placa de vídeo com 99% de uso e aqui 98%. 99 e 98 está usando praticamente toda a placa, mas não faz sentido aqui esse FPS que está aparecendo. Está aparecendo um negócio muito forjado. E outra coisa também, utilização. Ele botou o i7 14700K com 31% de utilização e o Ryzen 7 7700X com 17%, sendo que se você for ver contagem de núcleos e threads, o 14700 tem mais. Se ele tem mais, logo a tendência é que ele use menos. Eu entenderia se esse valor fosse inverso aqui, 17% para o i7, 31% para o Ryzen. Também não faz sentido. Aí tu fala assim, Skanda, mas é porque você está jogando mais FPS, por isso que está com 31% de uso. E aí que você se engana. Isso não é assim que acontece. Eu não sei porque muita gente acaba achando que a porcentagem de uso de processador tem tudo a ver ali com a porcentagem de uso da placa de vídeo e o FPS sendo obtido. Não é assim que acontece e eu vou mostrar para vocês. Na verdade já mostrei em vários casos. Isso aqui é só uma repetição de algo que todo mundo já deveria saber, mas eu vejo que não. Eu vou pegar para vocês um resultado aqui do Tech Power Up para a gente comparar melhor. Tem muita coisa errada aqui. Tô aqui no Tech Power Up e tô pegando para vocês os resultados recentes de um review que eles fizeram de um 14900K, mas tem uma pancada de processadores aqui. Eu fiquei até bem feliz de ver esse comparativo. E a gente não está falando aqui daquele benchmark básico, não. A gente está vendo um negócio já recentemente feito com a RTX 4090, tá? Com a 4090. Vou descer lá para os resultados do Deus da Guerra. Primeiramente, que eu estava falando para vocês do Deus da Guerra, certo? Então estamos aqui, Deus da Guerra no alto em 720p, 720p com a 4090, tá? 14700, 277 FPS. E o Ryzen 7, 268 para 277, dá uma diferença de 3.3. 720p com a 4090, fazendo diferença de 3%, para mim isso é um empate técnico basicamente, tá? Inclusive a maior parte dos processadores aqui no topo estão fazendo em torno de 277, 274 FPS, que aparentemente está chegando no limite da placa de vídeo, basicamente, pelo que eu estou meio que notando aqui, né? Para vocês verem, tá? Aí talvez você fale, cara, Skanda, mas você tá vacilando, porque isso aqui é 720p, Skanda. Aquele vídeo do cara em 4K. Na verdade não, quem tá vacilando aqui é você. Porque quando a gente está falando desses casos aqui, quando está na mesma qualidade gráfica, só mudando a resolução, se você coloca na resolução mais baixa, você vai ver o quanto o processador consegue empurrar. Quando você coloca a resolução mais alta, ele continua com aquela capacidade de empurrar. Aí depende da placa de vídeo, se a placa de vídeo consegue obter aqueles quadros também. Logo, se aqui está falando que um 7700X consegue empurrar no alto 260 FPS, um Deus da Guerra, independente se você está em Full HD, 1440p, 4K, o processador consegue empurrar 200 FPS. Se está falando que empurra 90, está completamente errado. Não tem como, ainda mais mostrando um outro processador que empurra 120. Poderia estar empurrando 90 se fosse limitante placa de vídeo. Aí faz sentido, a placa de vídeo limitou, vai conseguir empurrar o máximo que a placa de vídeo vai conseguir. Mas não, ele está falando aqui que esse consegue 120 e esse consegue 90, o que não existe. Os dois processadores conseguem empurrar 200 quadros nesse jogo se a placa de vídeo deixar. Se tiver uma placa de vídeo mais forte, vai conseguir. Logo, errado, completamente errado. Inclusive, a diferença em 720p foi de 3%. Aqui, em 4K no máximo, a diferença foi de 34%. Que, nossa, está completamente errado. Não, e agora olha só o que esse cara fez. No Cyberpunk, em 4K no máximo, onde a placa certamente será o limitante, ele colocou que o 7700X faz 58 FPS e o 14777 FPS. Mais uma vez, uma diferença na casa de 30%, 32% aqui. Aparentemente, ele assumiu que a diferença entre os dois processadores era de 30% e colocou 30% em qualquer resultado fake que ele fez. Voltamos aqui, Cyberpunk 2077, 7700X, 170 FPS no Cyberpunk. Vamos procurar então o 14700. Cadê o 14700 aqui? 167. Então, um fazendo 132, outro 167. O Ryzen está superior aqui, mas 167 para 172
a diferença de 3%. Antes tinha sido a favor do Intel, agora do Ryzen, mas é 3%. Aí esse cara vem aqui me falando que a diferença é de 30% a favor do Intel. E falando inclusive que um Ryzen 7 700X não consegue empurrar nem 60 FPS no Cyberpunk. Isso é uma mentira assim deslavada que vocês não fazem noção. Talvez se você entende mais, você faz noção que isso aqui não faz sentido algum. Isso aqui é para processadores tipo um Xeon ficaria na casa de 58 FPS independente da placa de vídeo. Não esse 7700X, não com a 3090 Ti. A 3090 Ti certamente será o limitante. Inclusive, o Tech Power Up fez testes em 4K. Vamos pegar os testes em 4K? 4090, Deus da Guerra, 4K, Tech Power Up, 14700, 145 FPS. E quanto que faz o 7700? 144, 1 FPS de diferença. Empate técnico. Mas você vê, o 7700X consegue empurrar 144. Por que é que diabos então que esse cara coloca que ele consegue empurrar 89 e o outro 116? Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Isso aqui é um teste completamente inventado. Eu nem sei de onde ele tirou esses números. Se pelo menos ele tivesse tirado aqui a diferença dos processadores média de 3 a 5%, e ele tivesse inventado uns resultados mais plausíveis, né? Colocado aqui 116, outro 113, até que daria pra cair, cara. Mas assim, evita esse tipo de canal porque não faz nenhum sentido. Todos os testes estão dando uma diferença de cerca de 30%. Cyberpunk, o Assassin's Creed Valhalla, 30 FPS de diferença aqui, mas vai ser uns 30% também. E aqui também, Hot Dogs Legion, 107, 82, 20 e poucos, né, FPS 25. Red Dead Redemption, 112, 84, mais uns 30. Tudo ele inventou que a diferença entre os processadores é de 30 FPS e colocou assim. E o pessoal acaba assistindo, dando view para um canal desse, para outros canais fazendo a mesma coisa. Toma muito cuidado, são testes extremamente falsos. Ele não teve nenhum cuidado de deixar de um jeito que fosse um pouco mais aceitável. Isso aqui é ridículo tu ver um comparativo desse e achar que isso aqui é verdadeiro. E lembrando que em 4K, se você for ver, na maior parte dos jogos, eu vou subir aqui, tá, para 4K, que aqui tem a média de todos os jogos. Então temos aqui o 14700, na média dos jogos em 4K que eles fizeram, no Tech Power Up deu 170 FPS, 169.4, 170. Já o 7700X deu 165. Então, 165 para 170. Diferença de 3%. É isso, tá? Em Full HD essa diferença vai para 7%. Porque vai aqui da média de 234 para 252. E aqui em 720p a média da diferença foi de 240 para 256, que dá mais ou menos 7% também. Então vejam só que mesmo em 720p, mesmo com a 4090, a diferença desses processadores ali chega aos 7%, não 30%, que o cara conseguiu 34%, 40%, não faz sentido algum. E lembrando que se aqui em 720p o processador consegue 200, então não tem como um cara falar que ele não consegue empurrar nem 50 FPS, tá? Se ele não consegue é porque a placa de vídeo que não deixa. Não faz sentido, gente, aquele comparativo é uma bosta. Um canal que vocês podem conferir que tem vários benchmarks e são mais confiáveis é o Testing Games, tá? O pessoal usa ele muitas vezes. E tem aqui um 7700X contra um 13600K, né? Um fazendo 236, outros 200, mas sempre acima dos 200. Ninguém falando que consegue só 60 FPS, né? E podem ver até que o uso, né? Como eu falei pra vocês, o uso do 13600K é 66 e do 7700X é 73. Porque aqui já tem diferença de núcleo. O 13600K tem mais. Imagina então um 14700. Vai estar sempre com uso mais baixo do que o 7700X, não faz sentido aquilo lá também. Agora, se vocês querem ver um canal que traz jogos mais novos e mostra o desempenho de várias placas, tá aqui o Z-Worms, que quando sai um jogo novo ele faz vários testes com esses jogos, várias placas de vídeo também, vídeos grandes e assim, se você entende inglês também é bem cômico. Brasileiro tem um Peperai, que vocês podem ver vários vídeos também, várias análises assim, de comparativos também. Se você gosta de Xeon, tem um Enoise Games que ele faz muito conteúdo assim com o Xeon e com placas de vídeo mais baixo custo, tá? Tem também o Lipesito, que também tem feito comparativo de placa de vídeo, tem feito também vídeos de coisas mais baratas. Tem o PCzão que faz muito comparativo de Xeon, então se você gosta de Xeon, ver comparativo, PCzão aí um canal para vocês darem uma olhada. O bicho faz muito comparativo também. E assim, cara,
vocês encontram vários canais mais seguros de ver testes, tanto de placas mais novas, quanto de placas mais antigas e mais confiáveis do que essa bosta que eu acabei de mostrar pra vocês. E vocês, cara, não tem nada não, só tá falando dos outros aí, falando mal, falando bem, mas e o teu? Então, realmente, recentemente eu não tenho feito muitos comparativos assim quanto eu já fiz no passado, mas você ainda pode achar algumas coisas no meu canal, como esse mega comparativo Ryzen aqui, que praticamente você não encontra em outros canais, tá? Se tem comparativo que nem esse na internet, é pra você contar nos dedos, porque não tem muito mesmo. Então é mega comparativo com vários Ryzen, tá? São 16 Ryzen ali, dos mais comuns que vocês podem ver. Esse comparativo já tem um tempo, mas deu muito trabalho e assim, tô muito orgulhoso dele até hoje. Então se vocês querem mexer com Ryzen, também tem aqui meu canal que vocês podem tirar dúvida. Inclusive, esses processadores mais baratos agora no AliExpress, tem o 3100 aqui, tem o 3300X, tem o 1600AF, tá? Que é o 2600, tem o 1600 normal. Então, cara, tem conteúdo para vocês acharem aí de comparativo, para vocês tirarem dúvida de desempenho. Evita esses canais estranhos que começam a trazer um bando de coisa nova e tem 1000 inscritos, né? O cara tem 1000 inscritos, mas tem todas as gerações de 9, todas as gerações de 7. É muito estranho isso, tá? Não só agora aqueles que trazem as barrinhas, mas agora com esses gráficos extremamente loucos. E se você entendeu a proposta do vídeo e conhece e viu alguns canais meio estranhos, deixa aqui nos comentários que posso fazer um outro vídeo sobre o outro canal. Esse aqui evita completamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!